Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem está satisfeito com Jesus aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dê mais um retorninho aí, Fabinho. Obrigada, meu amor. Oi. Tá ótimo. Vamos lá. Nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus pelo cuidado que Ele tem conosco, pela sua infinita misericórdia, por estar aqui com a igreja nessa tarde, a fim de adorar ao Senhor nosso Deus. E eu creio que Deus ele tem uma palavra para você nessa tarde, em nome de Jesus. Nós não temos palavras, mas Deus tem. E eu creio nisso firmemente. Enquanto você procura aí um livro que tem o meu nome, no capítulo 4, nós queremos agradecer a liderança do ciclo de oração, as irmãs a irmã Geni e a irmã Ana e as suas companheiras aí que estão na oração. Eu faço um pedido especial, que ore pelo mundo. Nós já oramos pela igreja muito, mas ore pelo mundo, pelo desviado, pelo que não é crente, pelo satanista, pelo macumbeiro, para que o Espírito Santo use de misericórdia e salve cada um. Glória a Deus. Para nós é um prazer estar aqui. Se você sabe o meu nome, então você já abriu o livro, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aquele texto tão conhecido, mas pouco estudado, que é Marcos 4, do 35 até o 41. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, do 35 ao 41. E o texto diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e disseram uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, igreja? Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Baseado nesse texto, nós queremos dar um título e também um tema, de forma pedagógica. Você não sai apenas sentindo, mas aprendendo. E o título é Os Frutos de uma Tempestade. Você pode repetir isso? Vamos lá? Esse é o título. E o tema é Chegando ao propósito diferente. Vamos ver o que é que vai sair disso. O texto ele é muito lido, principalmente para quem busca um refúgio. Quando nós buscamos refúgio na palavra, já temos aqueles versículos decorados, ou textos como Salmo 23, 46, os livros de Isaías, no capítulo 40, e muitos outros textos que são um refúgio para aquele que está com a alma angustiada, que está debaixo de pressão desta vida. Às vezes a pressão externa ela não existe. Estamos apenas fazendo uma tempestade num copo d'água. Porque, na verdade, a luta se dá quase que completa dentro da nossa própria mente. Mas como a própria Bíblia diz, nós temos hoje a mente de Cristo. E nós pensamos aquilo que Cristo pensa, porque nós vivemos pensando em Cristo. Na nossa mente,
Todo dia nós pensamos em Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Na nossa mente, todos os dias nós adoramos a Jesus. Na nossa mente nós somos gratos. E ao invés de nós murmurarmos ou reclamar de alguma coisa, nós mudamos o disco da nossa boca e dizemos: glória seja dada ao nome de Jesus. O crente, ele se comporta de maneira diferente em meio às adversidades. Enquanto o mundano e o rico, por mais que possua, mas a sua alma é vazia, então ele resolve com drogas ou tirando a sua própria vida ou a vida de outra pessoa. O crente, ele é diferente, porque até a própria força de Satanás é repreendida por Jesus. Quando ele, conversando com o diabo, disse sobre Jó: porém, poupa-lhe a vida. Ou seja, acaba com ele, tira tudo o que ele tem, angustia ele, acaba com os filhos dele, conserva a mulher murmuradora. Mas uma coisa tu vai ouvir, que Jó irá abrir a boca e dizer: eu saí da minha mãe e eu não tinha nada, e eu voltarei para o meu pai e eu não tinha nada. Todavia, eu vou levantar a mão e glorificar ao nome de Jesus. O comportamento do crente em meio à tempestade, ele é diferente. Então eu quero pregar não apenas como está na tempestade, mas qual o resultado que há depois de uma tempestade. Porque nós tanto reclamamos quando estamos sendo provados por Deus. Deixamos de olhar para as escrituras de Tiago 1:2, que diz: tende grande alegria quando vos forem enviadas várias provações. Não é uma tempestade. Tiago está dizendo: se alegre quando várias provações lhes forem enviadas, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Não há quem destrua um crente paciente. Não há quem destrua um crente que aprendeu a esperar. Ninguém consegue derrubar um crente adorador, porque por mais que ele seja ferido, ele sabe que o caminho da consolação é erguer os olhos para o céu e dizer: tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Glória a Deus. Mas o que é que sobra depois que nós somos provados? Eu tenho aqui 4 pontos. E o primeiro ponto é que quando nós somos provados ou passamos pela tempestade, nós aprendemos que Jesus é aquele que controla a tempestade. Voltando mais uma vez para a censura da murmuração. Quando nós somos impactados por algum mal, a nossa reação a esse mal é repreender esse mal. Mas como repreender algo que foi enviado por Jesus? Como colocar por terra a vontade de Deus? E a vontade de Deus, através do seu Espírito, é que nós venhamos a crescer. E Paulo até diz: a atingirmos a estatura de varão perfeito, crente perfeito. Crente que tem autocontrole, domínio próprio, temperança. Crente que é desafiado por Satanás, que olha para nós e diz: vou levar você para o inferno. Ao crente: pode vir com toda a força, porque quem está comigo, do meu lado, acima de mim e dentro de mim, se chama Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vai melhorar, está melhorando. Esse texto, ele tem um contexto. Todo texto tem um contexto. E nesse dia, Jesus acorda na sua casa em Cafarnaum e ele abre a porta para evangelizar. Só que nesse dia deu errado. Porque ao invés de ele conseguir sair, todo mundo da cidade entrou na casa dele. Porque o texto diz: porque eles sabiam que Jesus estava em casa. E é assim. Eu creio que Jesus está aqui nessa tarde. E nós sabemos que milagres já aconteceram. Deus já curou pessoas aqui nessa tarde.
Deus vai endireitar o teu coração que está torto pelas aflições. E você vai entender que o teu Deus não te dá uma vitória, mas você anda de vitória em vitória na presença de Deus, assim como o monte de Sião que não pode ser abalado. Glória a Deus. Todo mundo entra na casa de Jesus. Jesus começa a pregar, porque Jesus ele não para de pregar. Nada pode fazer Jesus parar de pregar. Quem não quer ouvir, não tem problema, ele continua pregando. Quem despreza a palavra, não tem problema, ele continua pregando. Quem dá as costas para Jesus, ele continua pregando do mesmo jeito. O Espírito Santo, ele não para de falar. Existem algumas classes de pessoas que têm medo do Espírito Santo falar, mas ele fala. E ele está falando. E amanhã ele irá falar novamente. Então abra os seus ouvidos e entenda o que Jesus está dizendo. Enquanto todos pararam na casa de Jesus para ouvir Jesus, a mãe dele e os irmãos dele não estavam gostando muito disso. Marcos 3, versículo 21 e depois versículo 31. E eles foram para a casa de Jesus para atrapalhar a obra de Jesus. Chegaram na porta, não dava para entrar, bateram, chama meu menino aí, Jesus. E alguém diz, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e estão te procurando. Traduzindo, é como se ele dissesse, muito bem, estão me procurando, mas eu não vou dar atenção. Sabe por quê? Porque eles estão fora. Eu só dou atenção para quem está dentro, ouvindo a palavra. E a resposta de Jesus foi, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? Senão esses que ouvem a minha palavra e põem em prática. Então Jesus já começa logo cedo pregando a sua doutrina. Traduzindo, ele está dizendo, quer andar na minha presença? Quer ter as bênçãos multiplicadas sobre a tua vida? Ouça a minha palavra, bote a palavra em prática, anda do meu lado, não desista em meio à tempestade, aí você vai ver sim o milagre manifestado dentro da tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde novo convertido que eu fiz um acordo com Jesus de não dizer que ser crente é difícil. Só estou dizendo porque eu estou explicando. Porque nada é impossível para quem serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Entraram pessoas aqui hoje que estão decididas de parar de fazer a obra de Deus. Que se a irmã Geni e a irmã Ana tirar o cargo de algumas pessoas aqui, elas desistem da fé. Mas seja crente. Deus não te chamou apenas para fazer um serviço, mas para ser uma pessoa para Deus. Veja que ele não desiste, ele sai da casa dele, cura o paralítico, bota a mãe para correr, porque a mãe estava doida nesse momento, depois se converteu. E ele vai para o propósito, ninguém para Jesus. Ninguém para Jesus. Quem tocava em Jesus era curado. Quem tocava com fé, ele até parava, mas para declarar a bênção, a vitória. Quem tocou em mim? Aí Pedro diz, todo mundo te toca. Não, todo mundo me toca não, todo mundo me aperta. Alguns me tocam. Quem aperta Jesus? Aqueles que têm a oração de cobrança. Aqueles que acham que Jesus trabalha para nós. Ele não trabalha para nós, ele trabalha por nós. Nós é que trabalhamos para ele. Quem trabalha para Jesus aí, levanta a sua mão. O salário está em dia. Jesus não te deve nada. Agora nós devemos o amor, a obediência, a submissão, porque ele merece toda a nossa adoração. Glória a Deus. Quando ele chega na praia, e o texto explica, porque se Jesus ficasse na beira da água, a multidão iria afogar Jesus. Aí ele diz a Pedro, Pedro, esteja sempre pronto um barquinho. E ele explica, por causa da multidão que me aperta. Então a multidão que aperta, ela atrapalha a obra.
A multidão que aperta, ela não diz, seja feita a tua vontade. Ela apenas determina que Deus faça. Enquanto o próprio Cristo nos deu o testemunho e disse, Pai, afasta de mim esse cálice, a minha vontade. Depois ele sobrepõe a palavra e diz, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então nessa tarde eu te exorto a dizer para o céu, eu sei que tu pode me curar, mas seja feita a tua vontade. Eu sei que o milagre pode acontecer essa semana, mas seja feita a tua vontade. Eu creio que a aprovação termina esse ano, mas seja feita a tua vontade. Quem tem coragem de dizer isso para Jesus é crente. Quem tem coragem de dizer isso para Jesus é porque tem vontade de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar glória a Deus aí? Está apertando um pouquinho, já fica melhor. Quando Pedro dispõe o barco para Jesus, Jesus sobe na parte de trás do barco, chamada de popa. Por isso, quando um cavalo dá um coice, diz que ele deu uma popa, né? Então ele está sentado na parte de trás e é dali ele prega para a praia. E o que ele prega? A mensagem dos corações. A mensagem do pregador insistente. Ele prega a parábola chamada a parábola do semeador. Traduzindo, ele está dizendo, eu lanço a palavra, se endurecer o coração, eu não desisto de lançar a palavra. Eu lanço a palavra, se você parar por causa das pedras, eu não desisto de lançar a palavra. Eu lanço a palavra, se você parar por causa dos espinhos, eu não desisto de lançar a palavra. Eu lanço a palavra, mas se você reter ela, deixar ela crescer, multiplicar e frutificar, eu não desisto de lançar a palavra. Então tem gente que recebe, tem gente que não recebe, mas Jesus continua do mesmo jeito pregando a palavra. E você está querendo desistir de quê? Existem 3 forças que nos testam e nos provam. A primeira é o nosso maior inimigo, que não é o diabo, que é a nossa própria vontade. A segunda é o nosso segundo inimigo, mais fraco, que é o diabo. E a terceira, ele não é inimigo. O nome dele é Jeová. Você pode chamar ele de Jesus, ou pode chamar ele de Espírito Santo. Você pode chamar ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se você quiser chamar ele de pastor, ou de renovo, ou daquele que é o primeiro e o último, ou o filho de Davi, você pode chamar ele de o rei dos reis e o senhor dos senhores. E Paulo até disse, e lhe deu um nome, que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, anjos, serafim, querubim, ancião, daqueles que estão na terra, homens e animais, daqueles que estão debaixo da terra, morto, inferno, Satanás, todos se dobram diante do Cordeiro, porque Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Aí você vem para Jesus e diz, não quero mais. Quem já viu isso? Um crente dizendo que não vai fazer a vontade de Deus. Que conversa é essa? Você vai fazer sim. Se você quiser fazer, você vai. Se você não quiser, você vai também. Isso aqui é completamente bíblico. Eu vou para Tarsis. Vai para Tarsis? Eu boto você lá em Nínive, mas você prega o evangelho. Amor, está cuidando de boi? Tô. Venha para cá evangelizar. Mas e os meus boi? Venha para cá. Eliseu, segura a capa e vai fazer a vontade de Deus. Elias, sai dessa caverna. Moisés, circuncida o teu menino e vai. Jeremias, não diga que você é uma criança. Ezequiel, pregue a lamentação, suspiro e ais, mas não desista de fazer a obra, porque Deus te chamou não para
parar, mas para avançar, porque a igreja de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Estou no primeiro ponto, já eu chego nele, no final dele. Então ele pregou a parábola do semeador. Ele deixou bem claro que tem pessoas que têm um coração duro, que tem pessoas que pegam uma doencinha, um câncer e já está desistindo. Só que ainda tem crente de verdade nessa terra. Quando eu falei a palavra câncer, você pensou, ele não teve nada, então? Eu fui curado 5 vezes por Jesus, de doença grave. Você já foi curado? Eu já fui. Ninguém botou azeite na minha cabeça, mas Deus mandou o anjo poderoso lá do céu que tocou em mim e eu fui curado. E a minha mãe, eu preciso contar isso para ficar registrado, apareceu um sinal no bíceps dela, e ela foi tirar o sinal porque machucou, saiu sangue. Depois da biópsia era câncer. Só que a gente demorou para pegar o resultado e demorou para sair. Já tinha passado o câncer para a axila. Nós fomos fazer a triagem de início desse câncer. E diante de um assistente social, minha mãe sentadinha calada e eu mais calada ainda. Só olhando o que é que Jesus está fazendo. De repente, aquela mulher, que aparentemente não tinha uma aparência de uma crente tradicional, ela começou a contar tipo um testemunho, ficou de pé, apontou para minha mãe e disse: eu vou te curar. E ela completou: para que tu nunca mais diga o que tu disseste e tu cumpra aquilo que tu me prometeu. Calado eu estava, calado fiquei. Uma peregrinação de quase 5 anos para completar tudo. Eu com ela em cima de uma motinha para lá e para cá, resolvendo as coisas, calado estava, calado ficava. E tendo paciência nessas clínicas e hospitais aí, que é somente o dia todo para resolver as coisas. Mas no final de tudo, o médico que de início humilhou ela, porque ela perguntou se ela podia ser aposentada, e ele disse: nunca a senhora vai ser aposentada. No final do tratamento, ele chamava ela de meu amor. Mudou completamente. E disse: a senhora já está curada, vá viver a sua vida normal. E ela está curada, está aposentada e está diferente, para a glória de Deus. Alguém que nem se aproximava de Bíblia, agora ela abre a Bíblia, dá uma olhada, dá uma lida. Nada melhor do que Deus chegando para nós dizendo: chegou o tempo de eu te provar. Mas provação não é coisa negativa. Negativo é viver na prática do pecado. Provação é Jesus dizendo: eu quero fazer você crescer. Então deixa eu te provar para te fazer crescer. Como é que você cresce sem provação? Ninguém cresce de carga eclesiástica ou de posição igreja. Cresce através da provação, através da escassez, da humilhação, do Deus que permite a prova, mas Ele prova, aprova e provê. Ele prova, aprova e provê. Ele prova, aprova e provê. Só que depois dele pregar essa poderosa palavra, ele dá uma ordem. Sempre ele faz isso. Ele lança a palavra e lança a ordem para ver quem obedece. E ele diz: passemos para o outro lado. Estou no primeiro ponto. O fruto de uma tempestade é que nós aprendemos que quem controla a tempestade é Ele. Crente nenhum sai de provação. Quando você diz: eu entrei na provação, não, é Ele que coloca. Você entra apenas quando você vai colher o fruto dos seus próprios erros. Mateus capítulo 4. E o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Final do capítulo 4. E ele saiu na virtude e no poder do Espírito. Traduzindo: quem te prova é Jesus.
Mas quando chegar o dia do fim dessa prova, Jesus vai pegar na tua mão e vai te tirar dessa prova no poder do Espírito Santo, e você vai aprender: quem tem o controle da tempestade é Ele quem bota, é Ele quem tira, é Ele quem intensifica, Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então a ordem é: passemos para o outro lado. E o texto diz: e eles foram. E Jesus foi assim como estava no barco. Ele estava onde? Na popa. Então ele foi sentado do mesmo jeito, olhando para a praia. O barco foi desaparecendo e ele olhando para a praia. Porque Jesus nunca vai desistir de olhar para o seu povo. Nunca. Mas tem um detalhe no texto que ninguém vê. Porque quando você abre esse texto, eu sei que muita gente pensou aqui, ele vai dizer que Jesus está no barco. Só tem isso? Só tem isso no texto? Não. E o texto diz: e havia com ele, com Jesus, outros barquinhos. Então, quando Jesus diz: passemos para o outro lado, a multidão já tinha costume. Quando Jesus ia para o lado, eles corriam. Jesus ia para ali, eles corriam. Então, quando Jesus sai, vamos pegar o nosso barco e vamos atrás de Jesus, porque é nele que está a nossa vitória. Mas eles não sabiam que ia ter uma tempestade. E quando a tempestade se levanta, cadê os outros barcos? Não ficou um. Quando a tempestade se levantou, só ficou um barco. Porque nós só conseguiremos permanecer na tempestade e passar da tempestade se Ele estiver no nosso barco. Vou traduzir que você parece que não está entendendo. Já faz tempo que você não vem no circo de oração. Aí porque a aprovação está batendo, chegou. A bonitinha chegou no circo de oração. Não é isso que Jesus quer para você. Jesus não precisa da sua visita. Jesus quer morar dentro do seu barco. E quando você diz: Jesus, não sai daqui, senta no meu barco, fica no meu barco, e quando vier a tempestade, eu vou olhar para ela e vou dizer: eu não vou voltar para trás, porque olha quem está comigo, Jesus de Nazaré está comigo, aquele que está no controle da tempestade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, o que é que acontece? É que o texto diz: e sobreveio um grande temporal de vento, e as ondas subiam, de maneira que o barco já se enchia de água. Nós entramos no segundo ponto. O segundo ponto é que nós aprendemos, como fruto da tempestade, que devemos entregar nossa vida a Jesus. Não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é salvação. Entregar a vida é dizer: tu governas a minha vida. Quando Cristo governa a minha vida, então eu só prego o que Ele manda, só moro no bairro ou na cidade que Ele manda, só visto o que Ele manda, só faço o que Ele manda. Então Jesus é rei e governante da nossa vida. Aí eu volto para a oração. Você está apertando Jesus ou está dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve? Olha como é diferente. Olha como é diferente. Nós estamos apertando na goela de Jesus, e faça, ou estamos dizendo: Senhor, diga que eu faço. Totalmente diferente. E quando a tempestade se levanta, o barco já está cheio de água. O interessante é que a popa ela é uma parte mais alta, né? A parte do barco do meio é mais baixa, a popa é mais alta. E Jesus está na parte mais alta. E a onda vem para encher o barco, para que o barco desça. Só que a água que nos alcança e quer nos afundar, não alcança Jesus. A água que nos amedronta, não amedronta Jesus. O vento que nos causa medo, não dá medo em Jesus. Jesus sempre está em uma altura superior.
E às vezes nós somos assombrados pelo medo. E qual é a nossa primeira reação? Vamos para o ciclo de oração da irmã Geni e da irmã Ana. Lá está a vitória. Aí eu repreendo e ajusto você. Aqui está a vitória. Então não é a tua visita. Então olha para Jesus e convida ele. Vem para o meu barco. Vem governar a minha vida. Vem fazer eu velejar na direção certa. Porque eu creio, daí vem o milagre, daí vem a vitória, daí vem a salvação, daí vem a providência, porque tudo vem do nosso Cristo. Glória a Deus. A primeira reação dos discípulos com aquela terrível tempestade foi ir até onde Jesus estava e importunar Jesus. E eles balançam Jesus que estava dormindo e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Preste bem atenção à pergunta. Mestre, você não está preocupado com a tempestade que nos assola, não? E alguém tenta acusar Jesus nesse texto. Mas Jesus estava dormindo. Na hora que a tempestade se levanta, Jesus estava dormindo. Não, ele não estava dormindo. O texto diz que ele estava dormindo. Mas ele estava nos ensinando o Salmo 91, verso 1. Ele estava dizendo assim, ele estava deitado numa almofada. Então ele estava dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na almofada do Todo-Poderoso descansará. Então Jesus está nos dando uma lição. Quando a tempestade bater em você, sai de dentro dessa água, vai para um nível mais elevado, aonde está Jesus. Pega a almofada de Jesus, que é a paciência, a palavra, a temperança, o domínio próprio. Deita nela e diz: eu sei que está difícil, eu sei que eu estou angustiado, eu sei que o negócio está me cercando, mas eu vou descansar na almofada do Todo-Poderoso, porque eu me refugio nele, eu me descanso nele. O Espírito Santo está orando por mim com gemidos inexprimíveis, e eu sei que o diabo está batendo, mas eu vou chegar lá do outro lado, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem vai chegar aqui do outro lado, levanta a tua mão bem alto. Glória a Deus. Quase todo mundo vai chegar. Deixa eu abrir o texto. Então, quando somos provados, nós aprendemos que Ele que está no controle. Quando somos provados, o fruto é que nós devemos entregar a nossa vida a Jesus. Quantos testemunhos de irmãos e irmãs você não conhece, que decidiram não fazer a vontade de Deus, tiveram que se bater de frente com o próprio Cristo, e aí o sofrimento foi multiplicado. Mas quando eles acordaram Jesus, e ainda não aprenderam o Salmo 91, verso 1, a reação de Jesus foi se acordar, deu uma coceira nos olhos, ajeitou, pegou uma aguinha da tempestade, jogou no rosto, olhou para eles e disse: por que vocês têm tanta pouca fé? Por que vocês ainda são tímidos? E ele olha para a tempestade e diz: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Tudo aquilo que está assolando o nosso barco vai ter que parar agora na autoridade que há no nome de Jesus. Aí o texto diz: e houve grande bonança. Mas espera aí, agora para. Deixa eu beber a minha água primeiro. Jesus não só acalma a tempestade. Jesus repreende aqueles que deveriam confiar nele. Então Jesus não está aqui apenas para acalmar a tua tempestade. Eu preciso de um consolo. E às vezes nós saímos daqui e a provação continua. Por que continua? Porque existe um tempo determinado dele tirar. Eu não saio de provação alguma, nunca consegui sair. Mas ele tira. Quem crê nisso? Ele tira. Estou pregando aqui o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Nessa trajetória de tempestade, Jesus não apenas acalma a tempestade, mas ele ensina: vocês precisam aprender a se entregar aos meus cuidados.
E com isso eu entro no terceiro ponto, que o fruto de uma tempestade é que nós devemos aprender, que nós precisamos conservar o nosso barco para poder navegar tranquilamente. E como isso acontece? O barco já está cheio de água. O trecho do texto já se enchia de água, é uma palavra grega chamada simplero. E essa palavra tem dois significados dependendo do texto. Ela significa cheio até a boca, cheio até a borda, por completo. Mas ela também significa chegou o tempo. Vá pegando aí. Então essa palavra já se enchia de água significa cheio até a boca. É uma palavra usada para um relógio de água antigo. Mas lá em Atos capítulo 2 está a mesma palavra. Chegando o tempo, o Espírito Santo desceu, eles foram batizados no Espírito Santo. Vamos para a tempestade agora. Quando a tempestade nos assola, e Jesus se levanta e acalma a tempestade, ele olha para nós e diz, tenha fé, porque quando a tempestade está chegando ao teu limite, que tu não aguenta mais, aí chegou o tempo de Jesus sair da almofada dele e se levantar e dizer, a tua tempestade está chegando ao fim. Sabe por que está chegando ao fim? Porque Jesus já se levantou para dar fim à tua tempestade. Eu vou repetir de novo, porque na primeira repreensão você não levantou a mão, porque crente não gosta de repreensão. Mas na hora que Jesus se levanta, todo mundo gosta. A água está cheia até a boca, ninguém aguenta mais. E todos nós temos o nosso limite. Eu fico com medo dos crentes Superman, super-homem. Ele é inabalável por ele mesmo. Eu não gosto nem de amizade com esse tipo de povo. Porque essa pessoa não confia mais em Jesus. É inabalável por si próprio. Mas o crente que diz, Senhor, me dá força, senão não vou aguentar mais. Esse é crente. Então, quando chega o nosso limite, nós todos aqui dizemos, eu não aguento mais. Eu sei que dá para mim ir mais, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não dá mais. Aí Jesus, muito bem, é aí que eu cheguei. Porque quando chega o teu limite, eu me levanto e digo, agora chegou o teu tempo. Chegou o meu tempo na tua vida, e aquilo que te assolava, vai vir agora uma grande bonança, e nessa situação, o meu nome será exaltado e glorificado. Quem pode exaltar o nome de Jesus aí, porque é nessa situação que o nome dele será honrado. Aleluia, glória a Deus. Não procure situação favorável para Deus te dar a vitória, porque Deus não precisa de situação favorável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou no terceiro ponto. No primeiro, nós aprendemos que Ele que controla todas as coisas. No segundo, nós aprendemos que Ele tem que controlar a nossa vida. Mas para isso eu tenho que me entregar a Ele, senão Ele não controla. Terceiro, nós aprendemos que para navegar tranquilo, eu tenho que conservar o meu barco. Como é que faz isso? Veja que Jesus repreendeu o vento e as ondas. Só que Jesus não falou nada da água de dentro do barco. Interessante. E eu estudando, orando, estudando esse texto, negócio de 3 meses, 4. Negócio demorado mesmo. E eu olhando para o texto. E eu percebi que há uma grande responsabilidade em nós conservarmos o nosso barco. E aí entra aquilo que eu sou obrigado a contar toda vez, por isso que eu tenho que beber logo a minha água, senão não dá certo. Eu estava pregando em um local, e depois que eu preguei essa mesma mensagem, o irmão me procurou e disse, irmão, deixa eu lhe contar uma coisa. Eu fui passar o açude do Boqueirão num barquinho do amigo meu, a primeira vez que eu fui com ele. Quando a gente estava bem no meio, eu vi que tinha 4 latinhas, assim, latinha de leite ninho no barco. Eu disse, joga essa latinha fora. Ele disse, não, não jogue não. Porque se acontecer qualquer coisa aqui nesse barco, que começar a entrar água, o que vai nos salvar são essas latinhas. Eu digo, meu irmão,
me permita contar isso aí que o senhor está me dizendo. Toda vez que eu pregar isso, eu vou contar. E foi glorioso demais. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Vamos transformar a latinha em copo descartável. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Distribuindo para cada um de nós um copinho. Ou uma latinha. Porque quando o barco está cheio de água demais, que água é essa? É tanta coisa, se fosse falar você não ia gostar. O barco está tão pesado, difícil de chegar do outro lado, é um orgulho maior do mundo, não fala com ninguém, é um sentimento de superioridade tão grande, eu sou, e quando eu olho para a Bíblia eu vejo uma pessoa dizendo eu sou, e quando ele diz, até todo mundo cai no chão quando ele diz eu sou. O barco fica pesado quando a vaidade é muito grande, eu sou melhor. Lá onde eu congrego não tem ninguém melhor do que eu. E o barco ficando pesado. E o barco ficando pesado. O mais conhecedor é eu. E o barco pesando. E a tempestade vindo e o diabo rindo. Está pesado, está pesado, está pesado. Aí quando Jesus aparece diz, pega o teu copinho. Coloca isso para fora. Tira o orgulho do teu coração. Perdoa quem precisa perdoar. Aprenda a jejuar, vai estudar a palavra de Deus e o teu barco vai ficando maneiro, e você começa a velejar e diz, não há tempestade nem onda que possa me parar, porque eu perdoei, me consagrei, eu não sou nada, mas Jesus é tudo na minha vida. Tire essa água de dentro do seu barco. Porque o que faz alguém pecar e se desviar não é um erro. Porque todos nós somos falhos. Mas é o orgulho. Eu não vou mais, eu não quero mais, eu não congrego mais, eu não vou servir mais. Pare com isso. Porque o seu barco pode pesar. E depois que você perde a comunhão com os irmãos da igreja, pesa mais ainda. Aí você fica em casa congregando na TV com um copo d'água para alguém abençoar a água e você beber a água. Deixe disso. Deus te convidou para uma grande obra. E essa grande obra você tem a garantia da vitória nesta grande obra. Eu sei que o diabo está tentando parar você. Eu sei que Satanás odeia a tua firmeza e a tua alegria na obra, mas não se preocupe, está aqui nessa tarde Jesus, aquele que se levanta e diz para o vento forte, aquieta-te, cala-te, ninguém vai parar a igreja do Senhor, ela veleja maneira, porque quem está dentro do barco se chama o Senhor dos Exércitos, aquele que desfaz a guerra até o fim da terra. Glória a Deus. E quarto e último ponto, consegui trazer uma homilética completa. No fruto de uma tempestade, você esqueceu o tema, mas vou lembrar você. E o último ponto é que o sofrimento, nós precisamos aprender que o sofrimento manifesta a glória de Deus. Lázaro morto, glória de Deus. Menina de 12 anos ressuscitada, glória de Deus. Filho da viúva de Naim, glória de Deus. Todo sofrimento, glória de Deus. Fluxo de sangue, 12 anos, glória de Deus. Tem dois tipos de crentes, um que entende e outro que não. O que não entende se chama crente Marta. O que entende se chama crente Maria. A diferença de Marta para Maria é, uma é ansiosa para agradar Jesus e a outra é tranquila para ouvir Jesus. E quando Jesus vem, as duas oram a mesma oração, porém elas são diferentes. E uma diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oração de cobrança. Só que a outra diz a mesma coisa. Só que ela diz, ajoelhada, chorando, beijando os pés de Jesus. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, onde o puseram, foi lá, chorou, Lázaro sai para fora. O fruto de uma tempestade é, Ele controla a tempestade. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. Conservar o nosso barco na presença de Jesus. Mas o fim de tudo é, a glória de Deus se manifesta depois da tempestade. Quem crê nisso? Então a glória de Deus já está preparada. Quem está acreditando aí? Ela vai se manifestar.
A tua tempestade está chegando ao fim e a glória de Deus vai se manifestar. Talvez você não viu no texto, mas o tema é chegando ao propósito diferente. Então a tempestade fez os discípulos crescerem, porque no final a glória de Deus se manifestou. Onde estava a glória? Eles não viam, mas na mente de Jesus do outro lado tem alguém endemoniado que vai ser liberto. Do outro lado tem a região de Gadara que vai ser evangelizada. Do outro lado a glória de Deus vai se manifestar e vai haver salvação. E até hoje, lá do outro lado, onde Jesus chegou e a tempestade não atrapalhou, tem igreja cristã lá do outro lado, até hoje. Até hoje a glória de Deus se manifesta naquela região. Sabe por quê? Quando Jesus faz, Ele faz bem feito. Jesus vai fazer bem feito. Sabe como termina esse texto? Esse texto termina dizendo: mas quem é este? Eles veem que Jesus faz tudo isso e ensina tudo isso, e no final eles dizem: quem é este? Que até eles tinham um limite para Jesus. Está certo que ele multiplica pão, ressuscitou, o fluxo sanguíneo acabou, vários milagres aconteceram, até o demônio foi expulso, mas acalmar a tempestade eu nunca tinha visto. Preste bem atenção que eu vou profetizar segundo a palavra. Eu sei que você dá uma de experiente com Deus, mas Deus vai fazer algo inédito na tua vida. Você crê nisso? Sabe o que é algo inédito? É que nunca aconteceu. Então, o que é que Jesus vai fazer? Ele vai te surpreender. E Jesus, ele faz isso de propósito, para a gente ficar de boca aberta. Nunca vi Jesus fazendo isso na minha vida. Tantos anos de crente que eu tenho, é isso mesmo que ele vai fazer. Mais uma vez ele vai te surpreender, para você dizer: que Jesus é esse, que eu não conhecia ainda ele é o Senhor da glória. Então levantai, ó porta, as vossas cabeças, e deixa ele entrar no teu barco, porque a glória de Jesus vai se manifestar. Se você precisa de renovo de Deus, então receba o renovo de Deus nessa tarde, porque a instrução de Deus você já recebeu. Permaneça no barco, conserve Jesus no teu barco, permaneça firme, não desista, deixa o vento bater, deixa a água encher, e quando tiver o teu limite, grita para Jesus: me ajuda, Jesus. Mas bota a água para fora, porque a vitória é nossa e nós iremos chegar lá do outro lado. Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Aleluia.